tarde, alunos. Vamos iniciar nossa aula desta quarta-feira, 2 de setembro de 2020. Nossa aula de hoje é a aula de ciências e, como todos os dias, vamos fazer primeiro a correção da atividade da aula passada e depois vamos partir para o tópico da aula de hoje, que é: as plantas produzem o próprio alimento. Nesse primeiro momento, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês para a gente fazer a correção da aula passada. Vamos lá. A primeira questão dizia: marque V se a afirmativa for verdadeira e F se for falsa. Primeiro, os animais se alimentam para ter energia e alimentos necessários à sua sobrevivência? Verdadeiro. Nós sabemos que a alimentação ela é importante porque é por meio da alimentação que os seres vivos eles adquirem energia para poder realizar as suas atividades. Nós sabemos que se a gente não se alimentar, se a gente não comer, a gente não vai ter força de estudar, força de brincar, força de jogar bola, força de trabalhar. Então, por isso que nós precisamos nos alimentar para termos energia para realizar as nossas atividades. Próximo. Herbívoros são animais que se alimentam de vegetais e outros animais? Falso. Nós sabemos que herbívoros são aqueles animais que se alimentam somente de plantas. Próximo. Alimentos não são importantes para os animais? Falso. Acabei de falar para vocês que são os alimentos que dão energia aos seres vivos para realizar as suas atividades. Então, os alimentos são importantes? Sim. Próximos. Dentritívoros são animais que se alimentam apenas de vegetais? Falso, pessoal. Os dentritívoros são os animais que se alimentam de restos de plantas e de outros animais que estão em decomposição, que estão mortos. Então, são aqueles que se alimentam de plantas e de restos de outros animais mortos que estão em decomposição. Próximo, animais onívoros se alimentam tanto de vegetais como de outros animais? Verdadeiro. Onívoros são aqueles animais que se alimentam de vegetais e também se alimentam de outros animais, ok? Segunda questão. Complete a tabela de acordo com as palavras do quadro. Aí aqui no quadro nós temos peixe, canguru, tartaruga, coruja, escorpião, capivara, porco e tucano. E aí nós íamos dividir esses animais, classificar esses animais de acordo com a sua alimentação. Onívoros, herbívoros e carnívoros. Quais desses animais são onívoros? Se alimentam tanto de animais como de outras plantas? A tartaruga, o porco e o tucano. Eles são animais onívoros, que se alimentam tanto de outros animais como também se alimentam de vegetais. Herbívoros. Quais desses animais são herbívoros, que se alimentam somente de vegetais? Nós temos o canguru, a capivara e o peixe. Existem peixes que se alimentam apenas das plantas aquáticas. Então, existem peixes que são herbívoros. Carnívoros são aqueles que se alimentam somente de carne. E aqui eu tenho peixes, coruja e escorpião. Professora, mas você acabou de falar que os peixes são herbívoros. Existem peixes herbívoros que se alimentam somente de vegetais e existem peixes carnívoros que se alimentam de outros seres aquáticos, né? Se alimentam de moluscos e de outros peixes. Então, nós vamos classificar os peixes aqui de duas maneiras, em herbívoros e carnívoros, porque existem peixes que só comem vegetais e existem peixes que só comem carne, ok? Terceira, os seres humanos são mamíferos que se alimentam de produtos de origem animal e de origem vegetal. Assim sendo, podemos dizer que os seres humanos são onívoros, tá, pessoal? Os seres humanos, eles são onívoros porque eles se alimentam tanto de animais como de plantas. Aqui está marcado porque só foi um erro de digitação mesmo. Eu me confundi na hora que estava fazendo o slide. Mas a resposta correta é a letra E, onívoros. O ser humano, nós, somos onívoros porque nós nos alimentamos tanto de plantas como de animais, ok? A quarta questão pergunta: o que é uma cadeia alimentar?
Cadeia alimentar é transferência de energia passada de um ser vivo para outro por meio do alimento. É quando um ser vivo se alimenta de outro ser vivo para poder obter energia e realizar as suas atividades. Isso é a cadeia alimentar. Quinta, como se chamam os animais que se alimentam de animais e vegetais? Os animais que comem tanto plantas como outros animais são chamados de onívoros. Como se chamam os seres que produzem o seu próprio alimento? São os produtores. Nós sabemos que na cadeia alimentar existem os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores são aqueles que produzem o próprio alimento, que são os vegetais, que são as plantas. Sexta, construa uma cadeia alimentar com os seguintes seres: gafanhoto, capim, cobras, sapos e águias. Aqui nós temos a cadeia alimentar formada por esses seres vivos. O capim, ele é produtor, então ele produz o seu próprio alimento. O gafanhoto se alimenta do capim, os sapos se alimentam do gafanhoto, as cobras se alimentam dos sapos e a águia se alimenta da cobra. Então, o capim, ele é produtor, o gafanhoto, o sapo, a cobra e a águia são consumidores. E os decompositores serão os fungos, serão as bactérias, que serão aqueles seres que irão se alimentar dos seres que estão em decomposição, que já estão mortos, ok? Complete. A sequência de seres vivos em que um serve de alimento para outro é uma cadeia alimentar. Todos os seres vivos desempenham uma função no processo de alimentação. Eles podem ser chamados de produtores, produzem o próprio alimento, consumidores, se alimentam de outros seres vivos, ou decompositores, fazem a decomposição, se alimentam de animais mortos. Em uma cadeia alimentar, as plantas são sempre os produtores, são eles que sempre produzem o seu alimento. Faça a correspondência. Nós temos onívoros, carnívoros e herbívoros. Onívoros alimentam-se de carne e vegetais. Carnívoros alimentam-se somente de carne. E herbívoros alimentam-se somente de vegetais. Ok? Vamos partir agora, pessoal, para a nossa aula de hoje. Eu peço que vocês fechem o caderno e abram o livro de vocês lá na página 62, para nós começarmos, iniciarmos o nosso estudo da nossa aula de hoje. Nós vamos estudar um pouco sobre a produção do alimento das plantas. As plantas produzem o seu próprio alimento. Nós já sabemos que as plantas são o quê? Produtores. As plantas, elas produzem o seu próprio alimento, não é isso? E agora nós vamos entender como isso acontece. Como é que as plantas conseguem produzir o seu próprio alimento? Então, vamos lá. Nós já sabemos que as plantas, elas são o quê? São os seres vivos. Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem, não é isso? E as plantas, elas precisam também de alimento, porque todos os seres vivos precisam de alimento, né? Precisam se alimentar para ter energia e assim sobreviver. Então, as plantas, elas também precisam de alimento. Vamos ver como é que elas conseguem os alimentos delas. Assim como os animais, as plantas precisam de energia para viver, mas diferentemente deles que se alimentam de outros seres vivos ou de restos de seres vivos, as plantas produzem o seu próprio alimento, são produtores. Esse processo de produção do alimento em plantas chama-se fotossíntese. Então, fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, já saibam que fotossíntese é o processo em que as plantas produzem o seu próprio alimento. Para que aconteça a fotossíntese, para a fotossíntese conseguir se realizar, as plantas precisam de alguns elementos. Elas usam água, elas precisam de água e precisam de gás carbônico do ambiente. Gás carbônico, pessoal, é um ar, certo? É como um gás que fica no ar,
que as plantas retiram do ar para poder respirar. Assim como nós, seres humanos, precisamos do oxigênio, do gás oxigênio que tem no ar para a gente respirar, as plantas elas precisam do gás carbônico que está no ar para poder respirar, para poder realizar a sua fotossíntese. Então, a fotossíntese ela só acontece se existir água e existir o gás carbônico. A água, a planta absorve do solo por meio de suas raízes. Olha só aqui essa imagem. Observem que as plantas possuem raízes, né, que ficam no solo. Essas raízes, elas absorvem a água do solo. São as raízes que tiram a água que tem no solo para a planta conseguir sobreviver. Professora, e existe água no solo? Sim, existem as águas subterrâneas, não é isso? Ou, muitas vezes, quando a gente tem uma plantinha em casa, a gente fica sempre aguando aquelas plantas para quê? Para que as raízes retirem a água para que elas consigam se alimentar. O gás carbônico é retirado da atmosfera geralmente pelas folhas. Então, as plantas, elas retiram o gás carbônico do ambiente, do ar, não é? Por meio das folhas. É pelas folhas, pessoal, que as plantas respiram, porque é pelas folhas que elas conseguem retirar o gás carbônico, que é o gás que elas precisam tanto para respirar como para produzir o seu próprio alimento. Para realizar a transformação de água e gás carbônico em alimento, as plantas usam a energia da luz do sol. Então, além da água, além do gás carbônico, as plantas elas precisam da luz do sol, porque é a luz do sol que transforma a água e o gás carbônico em alimento. É a energia da luz do sol. Por isso que uma planta não consegue sobreviver em um lugar escuro. Ela precisa ter a luz do sol, porque é a luz do sol que vai transformar a água e o gás carbônico em alimento. Elas aproveitam a luz por meio de uma substância verde chamada clorofila. Então, elas aproveitam essa luz do sol por meio da substânciazinha verde, que é chamada clorofila. A cor verde que as plantas têm se dá pela presença da clorofila. Então, as plantas, elas são verdes porque as plantas possuem a clorofila, que é a clorofila que capta a luz do sol, aproveita a luz do sol e transforma em alimento. Transforma a água e o gás carbônico em alimento. Na presença de luz, algumas células das plantas conseguem combinar a água e o gás carbônico para formar carboidratos, que são a fonte de energia das plantas. Açúcar e amido são exemplos de carboidratos. Então, pessoal, a planta, ela precisa o quê? Primeiro, ela precisa retirar a água que tem no solo e precisa retirar o gás carbônico que tem no ambiente. Ele retira a água e retira o gás carbônico e a luz do sol, quando ele capta aquela luz do sol, é como se a luz do sol misturasse, digamos assim, a água e o gás carbônico e transformasse esses dois elementos em alimentos, em carboidratos, que são os alimentos das plantas, certo? Na fotossíntese, as plantas liberam o gás oxigênio. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio se for mantida em escuro. Então, a planta, quando ela está realizando a sua fotossíntese, ela vai liberar o oxigênio. Então, ela pega o gás carbônico e libera o oxigênio. Ela pega o gás carbônico do ambiente e libera o gás oxigênio para o ambiente, que é o gás que nós precisamos para a gente respirar. Viram como as plantas são importantes? Porque as plantas são as plantas que liberam o oxigênio que nós precisamos para a gente respirar. Então, as plantas elas precisam ser mantidas em lugares claros, em lugares que recebam a luz do sol para que elas consigam produzir o seu próprio alimento. Outras substâncias absorvidas do solo são os nutrientes minerais, e eles são usados na produção das estruturas do corpo das plantas. Olha só, aqui nós temos a imagem no livrinho de vocês de uma planta, né, e os elementos que participam para a realização da fotossíntese.
Bom, aqui as plantas, como eu já mostrei para vocês, as raízes estão retirando a água do solo, a água é absorvida no solo por meio das raízes, certo? Aí aqui nós temos a folha, que a luz do sol é captada por meio de uma substância chamada clorofila. Na presença da luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar um tipo de carboidrato que é a fonte de energia das plantas. Nesse processo, as plantas liberam o oxigênio para o ambiente e o gás carbônico é retirado da atmosfera, geralmente pelas folhas. Então, a planta, ela retira a água do solo e retira o gás carbônico do ambiente. A luz do sol, que é captada pelas folhas, né, que possuem a clorofila, misturam a água e o gás carbônico, e aí eles transformam os carboidratos, se transformam em carboidratos, que são os alimentos para as plantas. Quando a planta realiza todo esse processo, ela libera o quê? O gás oxigênio para o ambiente, que é o gás que nós precisamos para sobreviver. Então, as plantas elas precisam da luz do sol para poder transformar a água e o gás carbônico em alimento. Bom, pessoal, vamos virar bem a página e vamos colocar lá na página 64. O gás oxigênio é necessário para obter energia. O gás oxigênio ele é fundamental na sobrevivência de muitos seres vivos. Nós, inclusive, necessitamos do oxigênio para a gente respirar. No interior das células, o gás oxigênio interage com substâncias fornecidas pelos alimentos, liberando energia. Esse processo recebe o nome de respiração. Na respiração, as células produzem e eliminam o gás carbônico. Então, pessoal, nós, seres humanos e os outros animais, nós precisamos do gás oxigênio para a gente poder conseguir respirar. Nós retiramos, quando a gente respira, inspira, quando a gente lança o gás pelo nariz, a gente está absorvendo o oxigênio. Quando a gente absorve o oxigênio, esse oxigênio ele interage com as outras substâncias que tem nas nossas células, que são substâncias que a gente adquire pelos alimentos, e aí a gente consegue a energia. Agora, quando a gente expira, quando a gente lança o gás para fora, a gente está liberando o gás carbônico, que já é o gás que as plantas precisam para realizar a fotossíntese. Nas plantas, a superfície das folhas apresentam pequenos orifícios por onde os gases de respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. Então, é pelas folhas que a planta consegue respirar. É pelas folhas que ela consegue pegar o gás carbônico e liberar o oxigênio. Durante o dia, as plantas fazem a fotossíntese e também respiram. Durante a noite, as plantas não realizam a fotossíntese. A respiração, no entanto, continua ocorrendo, ou seja, a planta absorve o gás oxigênio e elimina o gás carbônico. Então, a fotossíntese, ela só pode ser realizada, como vocês estão vendo na imagem, durante o dia. Porque na fotossíntese, a planta precisa da luz do sol para poder realizar. Mas a respiração ela ocorre tanto durante o dia como durante a noite. Durante a noite, a planta continua respirando, continua absorvendo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Respiração dos animais. O corpo dos animais apresenta diferentes estruturas para absorver o gás oxigênio e liberar o gás carbônico. Os peixes, por exemplo, eles possuem brânquias. Então, os peixes e os outros animais aquáticos, como os caranguejos, eles respiram pelas brânquias. Eles possuem as brânquias, que é um órgão que é responsável pela respiração dos seres aquáticos. Os insetos e as aranhas, eles respiram por meio das traqueias. Então, as traqueias são os órgãos os quais os animais respiram. Os mamíferos, como as aves, os répteis e muitos anfíbios, respiram por meio dos pulmões. Nós, seres humanos, também respiramos por meio dos pulmões. Já os animais como a minhoca e a água-viva, eles respiram pela
pele. Já utilizam a pele como um órgão para respiração. Mas no momento, quero que vocês aprendam que nós, seres humanos, a gente respira, inspira o oxigênio e libera o gás carbônico. Já as plantas, quando estão respirando, elas inspiram, ou seja, elas pegam o gás carbônico e liberam o oxigênio. Ok, pessoal? A nossa atividade de hoje é uma atividade na página 63 e na página 65. Vocês vão copiar e responder no caderno, ok? Tchau, tchau.